Nós passamos o verão e o outono de 2020 com neutralidade climática. Mas só que quando a gente olha agora esse mapa de anomalia da temperatura superficial da água do mar entre meados de maio e meados de junho de 2020, dá para ver que tem uma área relativamente extensa e uniforme de anomalia negativa da TSM, ou seja, a água está mais fria do que a média. Isso quer dizer que está vindo uma laninha por aí. Será que a gente ainda vai ter a neutralidade durante o inverno? E se a gente vai ter, assim, qual é o impacto dessa água mais fria nas frentes frias e nas massas polares deste inverno? Sim, Jô, como você pontuou, né, nós estamos com resfriamento ali na região do Pacífico tropical, Pacífico equatorial, que é onde se faz o diagnóstico de El Niño, quando as águas estão mais quentes que o normal, de Laninha, quando elas estão mais frias que o normal, ou de neutralidade, quando nenhum dos dois fenômenos está atuando. Mas esse resfriamento ele precisa persistir por um certo tempo, por 5 meses seguidos, para termos, enfim, um acoplamento entre o oceano e a atmosfera e termos um diagnóstico de Laninha. Portanto, durante esse inverno, ainda continuaremos em neutralidade climática. O que os pesquisadores no mundo todo, o que nós da Climatempo estamos observando, é que existe uma probabilidade ascendendo de ocorrência de Laninha durante o final desse ano, durante a transição de 2020 para 2021. Então, portanto, né, resumindo essa resposta, nós não temos muito efeito do Pacífico aqui na América do Sul durante esse inverno. Tá. Ou seja, essa bolha fria que está crescendo, ela não deve ter nenhum impacto relevante no deslocamento das nossas frentes frias nesse inverno. Sim, sim, não teremos nenhum impacto significativo do Pacífico nesse inverno aqui para nós do Brasil. Ok, ok. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Atlântico. Tanto no verão quanto no outono, uma coisa que marcou muito, né, foi a água quente no Atlântico Norte, né, quer dizer, a costa norte do Brasil, ela está pelando, né, dá-lhe chuva, né, e aí é o seguinte, a gente teve também essas bolhas frias em deslocamento aí pela costa sul-sudeste do Brasil, né, que tiveram um papel bastante importante na forma como as frentes frias, né, se deslocaram aí pela costa sul-sudeste do Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é que se espera em termos de temperatura do Atlântico Norte e do Atlântico Sul para esse inverno. Tá, então começando aqui a análise, né, como você pontuou também, de tudo que a gente viveu até agora no padrão, na configuração de temperatura do Oceano Atlântico. Pois bem, nós tivemos sim aquela faixa norte ali do Atlântico Sul bem quente, que fez com que a Zecite se mudasse para Fortaleza praticamente durante esse verão, né? Nós tivemos muita chuva em toda aquela faixa norte ali da região Por aí. Nordeste, e também na faixa norte ali da região norte, pegando Belém também bastante, Sim, muita muita chuva nessas água. regiões. E um fator muito importante também que aconteceu foi o aquecimento entre o continente antártico e a América do Sul. Todo esse aquecimento fez com que a diferença de temperaturas ali na baixa atmosfera ficasse muito fraca, né? Nós precisamos de uma diferença de temperaturas bem intensa para termos o avanço de frentes frias. É isso que move o avanço de frentes frias. Diferenças grandes de temperatura entre o sul e o norte. Então, a frente fria funciona como um mecanismo ali da natureza para levar o ar frio para onde está quente. Se o Isso. ar frio não está tão frio e a região quente não está tão quente, nós temos uma desintensificação nesse avanço de frentes frias. Por isso, inclusive, tivemos secas na região sul do país, né? Acredito que a gente vai conversar sobre isso nos próximos pontos nesse podcast. Mas só finalizando o raciocínio, esse padrão de águas mais quentes entre a Antártica e a América do Sul fez com que com que no verão as frentes frias passassem de forma menos intensa do que a média histórica e tivemos menos chuvas do que a média histórica. Aí agora, nos últimos meses, durante o mês de maio, durante o mês de junho, essa água foi resfriando, então nós melhoramos essa diferença de temperatura entre o sul e o norte e a frequência e a qualidade de frentes frias melhorou. Então nós tivemos chuvas bem significativas no sul do país. Mas o que nós estamos esperando agora ao longo do inverno
é um novo aquecimento, né, em relação à média, claro, um novo Tá. aquecimento nessa região e uma frequência menor de frentes frias. Então, por enquanto, a expectativa é de uma frequência e uma qualidade abaixo da média nas frentes frias do inverno. Ô Felipe, e isso mexe também com a posição do jato subtropical, né? Isso, exatamente. Funciona tudo como um mecanismo só, né? Na Tá, verdade, esse padrão de TSM, o que ele interfere mesmo é no posicionamento do jato. E o tá. jato interfere no meu ambiente próspero ou não ao desenvolvimento de uma frente fria. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, assim, porque quando nós entramos em junho, maio, a gente via o jato subtropical bem próximo, em cima de São Paulo, né? Ali nessa divisa de São Paulo, Rio, Minas. Então, assim, entrou bastante ar polar, né? A gente via assim que as ondas de frio entraram com facilidade e se espalharam legal em cima do Sudeste e do Centro-Oeste. E aí, à medida que a gente foi avançando em maio, já no começo de junho, claramente o jato foi lá para baixo, foi lá para perto de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, né? E aí, ou seja, o frio já não conseguiu avançar pelo interior do Brasil. O que a gente viu, por exemplo, nessas últimas massas polares agora, nessa primeira quinzena de junho, é que passou forte em cima do Rio Grande do Sul e escoou para dentro do mar. Então, não conseguiu pegar com frio intenso nem São Paulo, hein? E é por aí, então, ou seja, o nosso inverno, ele começa com um jato mais baixo, ele começa Sim, com uma situação de não vou deixar passar tanto frio? exatamente, Jô. Nosso inverno começa com um posicionamento mais ao sul dos jatos, tanto do jato polar quanto do jato subtropical, né? Eles que ficam mais juntinhos agora Tá? durante o inverno, Uhum. mas é exatamente isso. Esse ano, Felipe, nós já tivemos aí pelo menos diria, duas friagens realmente fortes, né? Que foram as friagens de maio. A gente teve uma friagem bem atípica no verão ainda, mas eu não vou contar com ela, mas que teve, né? Mas de qualquer forma, é, nós sabemos que só algumas massas de ar frio de origem polar realmente especiais conseguem provocar essas friagens no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas, né? E só realmente com essas grandes frentes frias. E quando isso acontece, são as frentes que também costumam resfriar, às vezes Goiânia, Brasília e tudo mais, né? E esse ano tem uma coisa também que está chamando a atenção, que é justamente relacionada com a zona de convergência intertropical. Ou seja, some chuva, né? Norte do Pará, Amapá, ainda tentar com bastante chuva em áreas lá do norte do Amazonas, né? Eu queria que você então comentasse um pouquinho assim, como é que a gente está esperando essa chuva aí na região norte do Brasil, né? Assim, na média vai um verão com um inverno com mais chuva ou menos chuva nessa costa norte, como é que fica isso? Então, Jô, a gente sabe, né, que as chuvas comumente vão migrando cada vez mais para norte ao longo do inverno, e a expectativa é exatamente com bastante influência ainda da Zecite, ali na faixa norte do Pará, no Amapá também. Então, nessas regiões, chuvas acima da média. Inclusive, pelo interior da região, em todo o inverno, a expectativa é de chuvas acima da média, né? Então, a previsão é de que essas chuvas demorem um pouquinho mais para ir migrando mais para norte. Mas atenção, Jô, regiões importantes ali da bacia do Tocantins, aquela faixa mais a norte do Rio Araguaia, do Rio Tocantins, a expectativa é de que eles entrem na primavera, nessa transição entre o inverno e a primavera, com chuvas abaixo da média. Rios que são muito importantes ali para a região. Isso é uma coisa bem interessante o que você falou, porque é o seguinte: a gente pode esperar ainda por eventos de umidade, ou eventos de alguma chuva, ou seja, digamos assim, uma umidade acima do normal neste inverno, inclusive no Tocantins? Não, João, aí no Não, Tocantins já realmente é tá, muito raro que aconteça um evento tá, ok. tão significativo assim, né? Tá. Você está falando mais daquela parte centro-norte do Pará, centro-norte do Amazonas mesmo, que essa Sim, chuva vai sim. se prolongar, esses eventos, essas pancadas vão se prolongar um pouco além, né, do que normalmente seria
né? Porque a gente sabe que vai chegando uma época que realmente assim vai parando de chover em praticamente toda a região norte também, né? E aí são Sim, essas áreas sim. mais ao centro do Amazonas e do Pará que vão ter um pouquinho mais de chuva ainda, tá? Sim, exatamente. Quando eu mencionei o Tocantins, Jô, só para deixar o ouvinte aqui a par do que a gente está imaginando, quando eu Aham. mencionei o Tocantins, eu quis dizer mais o finalzinho, a transição para a primavera, sabe? Ah, isso daí é uma outra encrenca, porque assim é calor extremo e umidade extremamente baixa, né? Então, assim, Exatamente, exatamente. vai ser outra encrenca. Ah, o Felipe, em relação às friagens, nós tivemos duas ondas de frio bem fortes, duas friagens bem fortinhas em maio, né? Ah, quais as maiores chances de termos as friagens no norte do Brasil nesse inverno? Em que mês? Nesses dois eventos de julho, Jô, que eu comentei Tá. no início do podcast. Uhum, tá, ou seja, também tudo para julho, né? E depois fica sem. Agora, o Felipe, em relação às queimadas, né? Assim, você está comentando aí que esses eventos de chuva, essas pancadas ainda podem se estender um pouco mais aí, não só durante o mês de julho, mas em agosto também, pelo centro do Amazonas e do Pará. Isso, de certa forma, é até uma notícia relativamente boa, eu diria, porque dá uma seguradinha nas queimadas. O que que você pensa disso? Ou não é chuva suficiente para impedir expansão? Porque ela vai acontecer, né? Jô, a gente sabe que queimada no bioma amazônico é sempre uma coisa muito complicada, né? Está sempre muito ligada à atividade antropogênica, porque o bioma amazônico ele é muito úmido, então é muito difícil que aconteça uma queimada natural no bioma amazônico. E como se trata de ação humana, eu não diria que essas chuvas seriam capazes infelizmente, de deter pessoas, né, mal intencionadas que vão queimar essa preciosidade que nós temos.